No vídeo de hoje, a gente vai comemorar 1 ano de casados e nesse tempo, gente, foi quando a gente mais avançou aqui no canal, quando a gente mais fez coisas aqui no rancho, né? E acabou mostrando pra vocês também. Inclusive esse cara também. É verdade, você chegou nesse tempo. Então a gente vai falar sobre isso e fazer um resumão para comemorar o que a gente fez nesse último ano, que foi muito legal, né? Então solta a vinheta e bora pro vídeo de hoje. Tudo bom? Há um pouco mais de 1 ano atrás, a gente veio morar numa casa alugada aqui próximo do sítio, né? A gente estava com prioridades a serem resolvidas aqui e de longe a gente não estava conseguindo resolver essas coisas, né? Tava abençoado resolver de longe mesmo, assim, a gente se mudou pra roça, né? Quando que a gente foi morar no chalé? Foi em dezembro de 2021. Eu fui em novembro, você em dezembro. Eu fui uns dias depois, né? A Natália veio um pouco antes. No mesmo ano, no finalzinho do ano, praticamente, assim, foi o último dia do ano, instalaram a nossa energia elétrica. Quando fizeram essa ligação, aí a gente já soube, vai dar para fazer o casamento no rancho. Daí em diante, então, a gente começou a se organizar para fazer a festa de casamento, né, aqui no sítio. E era o nosso sonho, a gente até então, tudo que a gente via sobre festa de casamento para fazer em outro lugar, a gente ficava meio desanimado e tal. E aí, quando ligaram a nossa energia, a gente falou, nossa, agora vai dar para fazer. E aí, a gente começou a se planejar e a fazer muita coisa. De lá para cá, o que a gente fez primeiro? Foi a bancada, né? A bancada ali onde hoje é a nossa casa, a gente fez a bancada de concreto. Isso, a gente precisava de um ponto de apoio aqui no sítio, né? A gente ficava embaixo de uma lona que estava estendida aqui no meio do platô. O platô não tinha nada. A gente fez festa aqui com a família, foi bem legal essa fase, passar por isso tudo, né? Eu acho que se a gente tivesse comprado um sítio já construído, pronto, com certeza não teria sido tão legal quanto foi a evolução, né, disso tudo acontecendo e a gente acompanhando tudo e participando disso. Dá muito mais prazer mesmo construir tudo do zero, do jeitinho que a gente quer, sem dor de cabeça por algo que outra pessoa fez, né? É realmente diferente a sensação. Uhum. Lógico que a gente entende quem compra pronto. Não sei se... Sei lá, não sei se a gente vai ficar aqui para sempre, nem nada disso. Eu entendo super quem compra pronto e tem condições também disso, né, de fazer isso. A gente não tinha. E a gente encarou isso aqui, da construção do sítio do zero, com muita leveza, porque a gente realmente preferia isso, no fundo, né? E fazer do zero, fazer do nosso jeito, tinha um gostinho a mais, né? E aí a gente fez a bancada, então depois do casamento a gente percebeu que ficou muito boa a cozinha no lugar que ficou aqui. E aí a gente decidiu fazer então o telhado da garagem, né? E acabou que a garagem hoje é a nossa casa, não para sempre, né? Mas enquanto a gente não constrói a casa de fato, enquanto a gente tá construindo, na verdade, né? A gente vai fazer sem pressa, nem sabemos quando que a gente vai dar continuidade agora que a gente construiu o banheiro e a área de serviço. Sim, e eu confesso que vai me dar um baita de um aperto no coração abrir essa parede aqui para fazer a garagem. Não vai me dar aperto no coração nenhum, vou botar um portão maravilhoso. Mas sei. A gente não vai arrancar tudo não, viu? Eu pretendo, tipo, reutilizar o piso em outro local, né? Que ele é clicável, então é só retirar e instalar em outro local do sítio, em outra construção menor, assim. Após o telhado pronto, a gente tinha um ponto de apoio. As festas continuaram, a família vinha quando podia, a gente fazia Natal, sempre... Ano Novo, a gente passou aqui, né? Uma costelona que a gente fez aqui, com fogo de chão, ficou ótima. Isso tudo
foi depois da gente morar aqui, tá, gente? Questão de 1 ano e meio, mais ou menos, atrás. 1 ano atrás foi o casamento. E pro casamento a gente teve que fazer muita coisa aqui no platô, porque não tinha nada. Começou com o projeto que a Natália fez, a gente fez aqui no platô sentado, estudando, medindo. A gente fez o projeto do casamento como um todo, desde a planta com a especificação de onde ficaria cada toldo e o tamanho de cada um deles, para que seria cada toldo. Então tinha o toldo da banda, da mesa do bolo e dos doces, dos convidados, onde estariam os maiores toldos, eram das mesas de convidados. Também o toldo da cozinha, o toldo do buffet. E lá da recepção ainda, na entrada da festa também, lá perto de onde hoje é a porteira. A gente ainda fez o projeto da parte elétrica, né, amor? Lembra do dimensionamento, o cálculo da fiação, qual o comprimento de fiação que a gente precisava. Compramos todo esse material e depois a gente reutilizou eles nas obras aqui do sítio. Então já foi, aqueles fios já foram todos usados e a gente ainda comprou mais depois, porque precisou para a obra, né? Para o banheiro, para a área de serviço, a gente já comprou novos. Muito do que a gente investiu para o casamento, a gente reaproveitou, né? A gente investiu para o rancho, mas ficou. Não era tudo de desmontar e ir embora, né? O que desmontava eram os toldos, os mobiliários que foram alugados. Da festa de casamento a gente precisou ter muito cuidado também com o sítio, de roçar em volta. Então foi muito trabalho roçando, né? A gente inclusive contratou o rapaz que veio aqui para roçar e ajudar. A moça também, nossa amiga. Então 2 amigos nossos vieram trabalhar aqui roçando e a gente foi deixando os arredores aqui do platô do jeitinho que a gente queria para a festa. Acabou que a organização do casamento foi um impulso para os cuidados do sítio. E esse carinha aqui chegou um pouco antes da festa de casamento, do nosso casamento. Ele chegou, foi em março? Foi em março de 2022 que quando esse cara chegou. Quando a gente mudou para uma outra casa, né? O casamento foi em agosto, né? Em março a gente mudou, foi em fevereiro ou março, não lembro. Janeiro ou fevereiro. E ele chegou em março, depois da gente voltar da viagem do sul. Após o casamento foi quando as coisas começaram a se voltar para morar aqui no sítio. A gente tinha intenção de morar, mas não sabia quando ia morar. E aí os trabalhos diários aqui aconteciam com os bichos, né? Chegaram as galinhas, a égua, os cuidados eram diários, a gente vinha, quando eu não podia vir, a Natália vinha, quando ela não podia, eu vinha, a maioria das vezes a gente vinha junto, sempre tinha coisas a fazer aqui. A gente construiu a baia da égua. Né? Logo depois do casamento, a gente embalou em outras missões aqui, foi antes do né? casamento, a baia. A baia foi depois. A égua chegou quase na data do casamento. Então foi depois. A gente fez a baia da égua, fez os piquetes para a égua ficar, né? Na época a gente teve que dar uma acelerada porque tava meio em cima da hora dela chegar. A gente teve pouco tempo, 2 dias, não sei. Tava só para organizar as coisas bem rápido, porque a gente ia comprar um outro cavalo na época e eu não lembro se a pessoa desistiu de vender, ou se vendeu para outra pessoa mais rápido, não sei, porque o cavalo tava longe, ia ter que dar um jeitinho de buscar, né? Aí a gente acabou ficando nisso aí, não sabia se ia ter cavalo ou não, e do nada aparece a castanha. E aí a castanha foi comprada, foi presente do nosso padrinho de casamento, amigo nosso. E ela veio, só que a gente não sabia na hora, assim, achou que não ia dar pra comprar mais um cavalo, sabe? Foi muito do nada que ela apareceu. E deu tudo certo, graças a Deus, ela chegou super bem, uma égua mais nova, inclusive. Uma égua também, o que às vezes é melhor, né, do que comprar um cavalo, porque a gente pode usar ela como matriz. Enfim, foi uma ótima compra, a gente tá super feliz com ela. E aí, fizemos então o local pra ela ficar, né? Mas foi depois dela chegar. Eu lembro que não tinha a cobertura dela ainda. Algumas pessoas até cobraram a gente no canal e falaram, poxa, tem que fazer e tal. E a gente naquela correria danada. Mas a gente correu pra fazer, mesmo sendo no inverno. E tava frio ainda e não tinha nem sol direito aqui, tipo... O clima aqui é super ameno, mas a gente ainda assim foi lá e fez a cobertura.
O cavalo, ele aguenta muito bem o frio, né? O calor que ele sofre um pouco, mas na época do frio ele aguenta. Tem cavalo na neve, que se acostuma, se habitua, né? Vive muito e aqui bem. O frio é confortável, né? Aqui não é um frio neve, né? Então, é um frio gostoso. E aí o animal fica super bem. Aí a gente... Fez a cobertura aqui. Fez a cobertura. Não sei o que foi primeiro, a baia ou a cobertura. Mas a gente embalou nas coberturas, porque antes a gente ficava só no sol e era muito ruim. Aí sofria, né? Ficava sem um lugar para ficar debaixo e se proteger. Às vezes começava a chover, não tinha para onde ir, enfim. Aí a gente queria as coberturas e a gente foi investindo nisso. Pois é. Aí após o casamento, que veio a necessidade da gente ter uma casa aqui no sítio, morar aqui no sítio, né? Só que a gente não tinha previsão de quando isso iria acontecer. A gente só foi decidir isso, assim, de supetão mesmo, quando faltava 30 dias para vencer o contrato de aluguel da casa. Já tinha vencido. Já tava, faltavam poucos dias. A gente ia renovar o contrato, só que os proprietários ainda não tinham enviado o contrato pra gente assinar. Verdade. A gente pediu, mas não tinha enviado. Nisso, sem assinar contrato de renovação, a gente ficou pensando, né? Poxa, a gente tem um lugar que a gente quer muito morar lá. Vamos renovar mais um ano de contrato de aluguel? Aí veio assim aquela doideira. Vamos dar um jeito da gente construir alguma coisa lá? Porque assim, não tinha nem tempo e nem dinheiro para contratar uma grande equipe e fazer um negócio rápido. Então... que era o ideal, né? Pra gente se planejar com antecedência, era esse o plano, né? E aí acabou que a gente não teve condição de fazer isso, mas no final... valeu super a pena, porque a gente tá aqui hoje, né? Se não fosse assim, a gente não estaria. Pra fazer com pressa, não tinha como ser com a empresa. Dava nem tempo de pedir orçamento com o tempo que a gente tinha. 45 dias pra fazer uma casa. Na verdade, a gente pediu mais 30 dias, né? Pra ficar só apenas 30 dias e entregar a casa. Então, decidimos ver chalés pré-moldados, né? De madeira. E aí a gente... ficou assim assustado com o preço que o pessoal estava cobrando nos chalés aqui na região. Um chalézinho pequeno de 42 metros quadrados, né? Acho que estava na faixa de 90 mil reais. 90 e tantos mil reais. E aí a gente pensou em pegar os materiais do chalé, só comprar os materiais e nós mesmos fazermos. Porém, ficou na faixa dos 50 mil. E aí a gente ia ter que fazer a questão da alvenaria, banheiro, piso e telhas. Só vinha o madeiramento do telhado. Aí a gente decidiu ir lá na madeireira. Eles ainda não estavam fazendo as casas de madeira. Então essa foi a primeira que foi feita, né? E a gente não sabia, né? Que eles estavam. A gente nem sabia que eles iriam fazer casas. Eles vendem madeira tratada, eucalipto, pinos, de todos os tipos de corte. A cerca ali, aqueles mourãozão lá de cerca lá da porteira, no caso. Foram comprados lá. A gente decidiu ir lá. E quando a gente chegou lá, para nossa surpresa, ele falou: eu tô com a máquina agora que tá fazendo esses encaixes ali. Eu organizei algumas coisas com o Giovanni. O Giovanni que é o proprietário, né? É uma empresa bem familiar. Então foi o pai dele que começou e hoje ele e o irmão que tocam a empresa. E aí eu já conhecia o Giovanni e a gente já tinha comprado outras coisas com ele. Então eu conversei com ele, expliquei qual era a nossa situação, que a gente tinha 45 dias. Pedi para organizar alguma coisa, se ele conseguia providenciar os materiais que a gente precisaria. Que não era essa casa. A princípio a gente queria fazer um chalézinho um pouco mais aqui embaixo. Aqui, o orçamento inicial era para outra coisa. Fiz o orçamento inicial e aí ele falou: olha, Natália, vai ser a primeira casa que eu vou estar fazendo. Então, vou fazer um valor legal aí para você e depois a gente conversa, porque eu vou precisar de alguns trabalhos seus aqui na empresa. Então, dependendo, a gente até negocia parte do valor nisso. E foi assim que o negócio fluiu. Primeiro, para um projeto anterior que a gente ia fazer, que a gente tinha pedido uma autorização para movimentação de terra e tinha pensado: poxa, a gente quer muito mudar para o rancho, então será que daqui a um ano a gente consegue estar construindo isso se a gente pagar aos pouquinhos para depois fazer a casa, porque a casa vai custar mais de 200 mil reais, então, tipo, vamos esperar para fazer a casa, mas a gente já faz alguma construção menor lá que depois vai ser usada como um chalé para as visitas, para uma oficina do Jack, enfim, a intenção era essa.
E aí acabou que não deu certo fazer isso, a gente acabou fazendo direto aqui, porque o telhado aqui já estava pronto e era só fechar e entrar. A gente comprou com o Giovanni mesmo, lá na Serraria Santana. A gente fez essa negociação aí, vinculada ao meu trabalho, por isso que eu não sei dizer qual o valor que fica, tá bom, gente? Quando me perguntam, quanto vocês pagaram, gente? Não tem como comparar. Eu fiz uma negociação vinculada ao meu trabalho, vinculada a projeto. E era algo que ele realmente precisava naquele momento. Quem fez o cálculo, o dimensionamento dessas madeiras aqui fui eu também. Então ele não teve nenhum custo, nenhum trabalho com isso. Ele simplesmente cortou, colocou na máquina e me entregou, né? E me vendeu o produto mesmo. Nesse ano também apareceram os parceiros novos do canal, né? A Branco Motores veio depois, mas antes veio a Forte Leve. E a Rural Center, que também nos dá suporte aí com os animais, com pelo menos uma parte da ração da égua, é toda proveniente disso. Os tratos da égua, cuidados, né, vermífugo, enfim, tudo que a gente precisa para ela é com a Rural Center e para o cão também. Com a ideia de morar aqui, já na cabeça, já com as madeiras já compradas, aguardamos as madeiras chegar e começamos. Fizemos o piso, fizemos o forro. Primeiro foi o forro, né? Forro com a lona lá. A lona para resolver a questão do encaixe das telhas, que eu só fui ver isso depois que eu fui saber. Mas não é por conta não, é porque a gente fez... Parafuso a menos. Era para ter mais parafusos, é um monte de parafuso nessa telha, inclusive financeiramente falando, nem vale a pena, sabia? Então vamos botar mais parafusos mesmo. Só botar mais parafusos. Tem os lugares adequados para os furos e a quantidade adequada de parafusos também. Se eles vendessem essa telha junto com o manualzinho dela, era perfeito. O negócio é que a gente só instalou e não sabia que tinha um manual para aquela telha. Vivendo e aprendendo, né, gente? Obra é isso mesmo, material novo surge o tempo todo no mercado e é isso aí. Resolvemos o problema com uma lona e o forro. E fica livre a questão de passar... É o material, a manta própria para isso, né? Não é uma lona convencional. Não, desculpa. Isso, a manta. Falei errado. Aí a gente instalou o forro e deu tudo certo. Tá funcionando super bem hoje, não tem nenhum tipo de vazamento, tá perfeito. De fato, resolveu. Não foi simples, foi algo que precisou ver certinho aqui próprio pra cá. Se você for fazer por aí, tem que analisar direito, viu? É isso, resolvido então o forro. Ficou lindo, ficou ótimo. E depois a gente fechou as paredes, né? Fechamos as paredes, madeira chegou, tudo. Montamos as paredes. E até hoje a casa não tá pronta. Mas... Para! Tá quase. Não, a gente vai pintar ainda. Eu ainda quero pintar, gente. Eu não ia pintar antes, mas eu quero. Mas tá vendo essas marquinhas brancas ali na junção dos montantes ali? A madeira, quando ela chegou, tinha acabado de ser tratada. E ela não estava seca, o clima estava chuvoso e a madeira não secou completamente do tratamento. A gente não esperou, deveria ter esperado, o Giovanni falou com a gente, só que a gente não podia esperar. Porque se esperasse, a gente ia ficar sem cumprir o prazo de sair da casa alugada, precisava fechar essas paredes. E aí a gente fechou assim mesmo e pensou, bom, depois a gente resolve. E é isso aí. Não aconselho. Também, não aconselho. Mas a gente se viu nessa situação. Infelizmente, a gente passou por algumas situações assim, meio que de bola de neve, sabe? De, poxa, não aconselho, mas foi assim que a gente resolveu. Não aconselho, mas foi assim que a gente resolveu. E é isso, gente. Espero que seja só uma fase, que tenha sido só uma fase e que isso tenha passado. Hoje eu já sinto a diferença, assim, né? Com outras coisas que a gente fez, igual a obra da área de serviço do banheiro ficou ótima. Isso traz muita paz pra gente. Acho que fazer as coisas com calma daqui pra frente é uma questão, assim, inegociável, sabe? A madeira, logo após a instalação, elas começaram a se ajustar, começaram a secar e foi ajustando. E acabou dando algumas frestas na casa, que nem todas foram fechadas ainda. A gente teve, logo após a casa, a gente veio morar, e aí a gente já começou na obra lá do banheiro, então não deu tempo de finalizar aqui. É muita coisa para nós dois, né? A gente tá vedando aos poucos e usando cola PU nos buraquinhos também para preencher. E quando é algo maior, a gente usa a espuma expansiva. Mas no final, quando chegar mais para frente, eu pretendo comprar a tinta e pintar. E tem cores muito legais, fica muito bonito quando pinta.
Então eu pretendo fazer isso, acho que vai ficar bem bonito, inclusive pro futuro, com o espaço que a gente vai fazer depois, né? Que vai ser tipo uma garagem com uma área, tipo... Eu penso em fazer um fogão a lenha, talvez seja aqui, enfim. Tem N alternativas para esse espaço depois que ele for transformado. Ele não vai ser simplesmente um abrigo para carro, sabe? A gente vai fazer algo mais incrementado aí. Mas não vou ficar dando muito spoiler, não. Outra coisa que vocês verão em breve é uma repaginada aqui na frente. Mas isso é conteúdo para outros vídeos. Eles já sacaram, já tem gente comentando, falando: eu acho que vocês deveriam fazer uma varanda lá na frente. Então, vai ter. Calma. Vai. A gente precisava de um banheiro. Então, começamos lá na obra. Nosso amigo veio aqui, ajudou a gente por um tempo. Foi uma obra que, para mim... Foi uma escola, que eu nunca tinha construído praticamente nada. A única coisa que eu tinha construído de alvenaria foi uma churrasqueira uma vez. E... Onde? Aí a gente teve que aprender, né? Tudo que a gente fez aqui, desde do começo, eu tive que estudar muito para aprender, porque eu nunca morei na roça, assim. Morei em zona rural, num vilarejo. Mas... para a gente aprender a fazer as coisas e se virar com as próprias mãos, eu tive que aprender tudo. E o banheiro e a área de serviço não foi diferente. Elétrica, a hidráulica mesmo. Hidráulica, para pressão da água, tudo certinho, tudo, né? Carro, Dentro e a NBR, ela fala tudo o que você tem que seguir. Você estuda a NBR para achar os conteúdos que você precisa ali na NBR também não é fácil. E depois você tem que se virar para aprender a fazer o que é a regulamentação da NBR. Por exemplo, cálculo de pressão de água. Tem cálculo, porque não pode exceder a pressão da tubulação, né? É muita coisa. Parte elétrica toda. O então, Jack assim... hoje, gente, ele trabalha comigo. Não tem como dizer que não. Ele faz parte do trabalho do escritório, né? E isso é muito bom. A gente se dá muito bem fazendo assim, as coisas dão muito certo aqui. A gente se organiza aqui para as gravações, conversa um pouco antes de iniciar as gravações, enfim. Isso tem sido muito legal, tem sido uma experiência muito engrandecedora, sabe? Essa bagunça que tá na minha frente, que vocês já sabem qual é, a gente vai tirar em breve. É isso, é arrumar aqui na frente. Agora que dentro de casa tá tudo muito confortável... A gente quer, lógico que tem uma outra coisinha para lapidar, igual o Jack comentou, mas é, assim, irrisório perto do que tinha antes, sabe? E aqui do lado de fora a gente quer mexer, quer fazer um paisagismo legal. Teve mais o quê? Biodigestor, as caixas d'água organizadas agora. Teve um canal que até comentou que achou besteira, né? Fazer a caixa d'água assim. Eu sempre assisti sobrevivencialismo, né? Aí eles estavam em um podcast, se não me engano. Foi, aí um inscrito que me mandou avisando, aí achou o vídeo e me mandou. Aí eles falaram, o Rancho do Chapéu lá fez as caixas com piso, não sei o quê. Nunca deu problema essa caixa na terra, vamos botar essa caixa na terra. A questão é que a gente tem parceria com a Forte Leve, né? E vocês viram que a gente ficou com caixa na terra há muito tempo. Porém, por conta da parceria, a gente não pode ficar fazendo um serviço qualquer, né? Então, dessa vez, a gente organizou do jeito certo, de acordo com o manual da Forte Leve, até para mostrar para vocês o que o manual fala, né? E aí isso serviu de um guia, quem sabe, para quem precisa instalar uma caixa d'água do jeito correto. Tem um manual e tem um vídeo aí, quem sabe, e quem gosta também, porque eu sinceramente prefiro. Eu acho que ficou muito mais bonito. Ficou, com certeza. Não tem, nossa, aquele incômodo de quando a chuva tá muito forte. Não tem o risco, sabe, de sair levando a terra, enfim. Esses cuidados, eles são importantes de ter. E outra coisa que foi legal ter explicado é que é o local de acomodar a caixa, né? Porque isso faz diferença. Tem muita coisa para acontecer aqui no rancho ainda. Nós temos os nossos trabalhos, né? Não dá pra gente focar só no sítio. E a gente também não quer pagar pessoas para trabalhar aqui pra gente por enquanto. A gente quer fazer com as próprias mãos nesse início. A gente começou desde o início assim. E eu acredito que vai continuar assim por um bom tempo. Só para frente talvez a gente contrate alguém para fazer um servicinho ou outro. Mas por enquanto a gente vai fazer com as próprias mãos. E tem muita coisa, até por conta de conteúdo, né? A gente vai criando conteúdo com isso. Mas assim, a Natália tem a ocupação dela.
O canal não é a nossa ocupação principal, eu também tenho minha ocupação e a gente não consegue focar no serviço do sítio e criar conteúdo. Tem coisa que a gente faz aqui que a gente nem grava porque às vezes não dá tempo e às vezes é meio irrelevante ficar gravando coisas repetidas, então... o objetivo do canal, ele permanece, o que era desde o princípio, né? Que era registrar esse caminhar das coisas, como as coisas vão se desenvolvendo aqui, registrar o crescimento do sítio e usar isso, de certa forma, como uma referência para o meu trabalho. Acho que esse objetivo tem sido cumprido muito bem até o momento. A gente pretende continuar assim. Na verdade, até me surpreendeu o resultado do canal, porque os meus clientes hoje do escritório são todos do canal, gente. Todos são alguns de vocês que entraram em contato comigo e estavam construindo um sítio também e falaram: Nath, eu quero fazer organizado, eu quero fazer com qualidade e é você. Então, sabe, isso é muito legal. Porque essa vivência, a nossa experiência aqui, esse diálogo com vocês, foi isso que trouxe os clientes que eu atendo hoje. Então é uma relação tão leve, nossa, tão bom, me dá muito prazer trabalhar assim. Quando a gente fez o canal eu não esperava, eu achei que seria tipo um portfólio, sabe? Ou que teria um outro vídeo que os clientes assistiriam quando eu falasse, mas não imaginei que viriam clientes daqui do canal. E hoje todos são daqui do canal. É extremamente raro eu atender alguém que não conhece o canal, que não assistiu os vídeos ainda. E para um vídeo de comemoração de 1 ano de casamento, não posso deixar de agradecer aos inscritos que enviaram presentes pra gente. A gente recebeu tantos presentes de casamento, gente, que eu já tava ficando doida. Eu já não sabia mais onde guardar um monte de caixa. E foi muito legal. Nossa, a gente se sentiu tão querido, tão amado por vocês. Isso foi muito, muito bom. Traz uma alegria tremenda, assim. E a gente, de vez em quando, encontra alguns de vocês na rua. Então, a gente sente isso de uma maneira tão verdadeira. E é muito legal. Às vezes eu tomo um susto, então desculpa, tá, gente? Eu fico meio apavorada, assim, até depois entender que é um inscrito. E ainda assim é muito legal essa experiência. Continuem cumprimentando a gente na rua, porque é legal saber que tem alguém que nos assiste que reconheceu a gente ali, tá? Tem gente que mandou mensagem, falou: eu vi vocês, mas fiquei com vergonha de conversar. Pode cumprimentar, tá? Quando encontrar a gente. E pelas mensagens também que a gente recebe, assim, todo tipo de carinho, né? Tipo, desde envios ali no direct que eu recebo todo dia e também as mensagens aqui nos comentários, a gente agradece de coração. E essa comemoração nossa é uma comemoração junto com vocês. Vocês fazem parte disso de verdade. Na decoração do casamento vocês estavam presentes, com os envios que fizeram, que foram inúmeros. A decoração ali, nosso Deus. Foi bem legal receber isso. A decoração foi de inscrito, quase. A gente quer agradecer a vocês por participarem desse ano com a gente. E tem gente que está desde o começo, inclusive, né? Não é só de 1 ano para cá, mas de 4 anos para cá. E a gente está feliz vivendo essa vida. Eu, de 1 ano para cá, mudou muita coisa. Inclusive, eu tô casado de 1 ano para cá. Acho que eu amadureci bastante também. E isso é muito legal de perceber, essa maturidade do casamento, de não ser mais uma jovem, mas sim uma mulher. Acho que isso mudou muita coisa na minha mente. A mensagem que a gente quer deixar aqui é de que a gente deseja para vocês essa mesma paz que a gente conquistou quando a gente saiu da cidade, viveu toda essa transição que muitos de vocês acompanharam nos detalhes. Então a gente deseja essa qualidade de vida para todos vocês. Seja onde for, se for no campo como a gente sonha, ou mesmo na cidade, ou se você já vive isso, que valorize isso. E se você está em busca de um sonho assim, que vocês consigam conquistar. Essa é a nossa torcida, sabe? Não desistam. Eu um dia pensei que isso aqui seria impossível. Gente, imagina a minha profissão. Nunca você vai imaginar que isso vai dar certo. Todo mundo me falou que isso ia dar errado, que eu ia passar fome. Eu larguei um emprego
na cidade. E essa foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, porque se eu não tivesse feito isso, a gente hoje não teria como estar aqui. A decisão de empreender foi um grande divisor de águas para viabilizar, sabe? O horário do Jack de trabalho é mais flexível, ele tem intervalos maiores, então é mais tranquilo de adequar. O meu, eu teria que estar todo santo dia lá. E aí, quando eu trouxe isso pro formato online, aí sim eu consegui estar aqui, sabe? E viver como a gente vive hoje. Então, não desistam, porque as soluções vão aparecendo, elas simplesmente vão surgindo. É questão de acreditar que vocês vão chegar lá, porque a gente pisou sem ter chão. Foi a fé que manteve a gente nesse sonho. E a gente simplesmente falava, eu vou resolver tudo o que eu sou capaz de resolver. O que eu não sou, Deus vai resolver. E assim foi. Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Talvez demore um pouco, a gente é meio impaciente, não quer aceitar, mas a gente tem que aceitar. Tem que ter paciência, as coisas vão acontecendo. E eu tenho certeza que, eu acredito muito que se a gente faz um caminho limpo e reto aqui na Terra, a gente recebe por isso, né? Agora, se a gente faz o mal, a gente também recebe por isso. É o que eu acredito. E a gente busca sempre fazer o bem e sempre estar de bem com a vida e conquistar as coisas, e as coisas têm acontecido pra gente, né? Sim. Então, por hoje é só. Muito obrigada por estarem aqui no vídeo de hoje. Deixa seu like aqui embaixo, a gente merece, vocês também. Compartilha esse vídeo com alguém que vai gostar de assistir. Talvez tenha esse sonho e tá deixando ele morrer. Não deixem esse sonho morrer. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Tchau, obrigada. E até o próximo vídeo. Feliz 1 ano de casado, mozinho. Parabéns pra nós. Parabéns. Nem teve bolinho. Vem, Jack. Vem cá, dá um abraço. Ai, que abraço gostoso.